Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra de Deus nesse dia tão abençoado, a qual eu terminei de chegar de uma vigília que aconteceu o sobrenatural de Deus e eu estou aqui passando aquilo que Deus passou para nós nessa madrugada, quanto palavra, quanto alimento. E hoje eu quero falar um pouquinho para você dessa questão do pecado. E o pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, tudo aquilo que sai dos padrões de Deus. E o versículo que eu quero deixar para você hoje, para o pão diário, se encontra lá no livro de Isaías 59, versículo 2, quando diz assim: mas as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então, amado, a palavra de Deus diz que os nossos pecados, as nossas transgressões, elas nos afastam da presença de Deus. Os nossos pecados, eles mancham o homem. A palavra de Deus diz que o pecado, ele deixa a pessoa triste, que os nossos pecados, eles nos afastam da presença de Deus. Os nossos pecados entristecem o Espírito Santo e faz com que nós venhamos dar não bons testemunhos diante daquilo que Deus tem para nós na palavra de Deus. É interessante em tudo isso que o pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. A incredulidade que desvia o ser humano da verdade de Deus e nos faz afastar de Deus e de nós mesmos. O primeiro pecado, ele consiste em ser igual a Deus. Lembra? O primeiro pecado eu creio que foi o próprio Lúcifer, quando ele ali quer ser Deus. Adão e Eva também considerado o início de tudo, o pecado da humanidade. E tem coisas, isso você pode encontrar lá no livro do Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, quando vem contando a história sobre Adão e Eva e do pecado, porque eles caíram. E existem três forças que nos fazem pecar, que é a carne, o mundo e o diabo. Por que a carne? Nessa tendência, ela é pecaminosa, é falha, somos nós que falhamos. O mundo é a circunstância que nos leva a pecar. E o diabo é a influência maligna que o inimigo tem nas nossas almas e que nos faz levar ao pecado e ao pecarmos diante da presença de Deus. Então, quem é o pecador? Né? Você já parou para se perguntar? Romanos capítulo 3, versículo 3 vem dizendo assim: pois todos pecaram e foram instituídos da glória de Deus. Então todos pecaram, todos nós somos pecadores. Tem ser humano, embora criado por Deus perfeito, com perfeição, com pecado que deixa a sua capacidade e o poder de escolher entre o bem e o mal e entre si mesmo. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. A palavra de Deus isso fala isso em Romanos capítulo 3, não há justo, não há quem não peque, não há que não venha pecar, não há esse que diga que não pecou. E o seu livre-arbítrio natural é abandonado entre a contradição interior de buscar a realização do seu eu, e ninguém pode dizer ao pecador por quê. Porque 1 João capítulo 1, versículo 10 vem dizendo: se dissermos que não pecamos, pois nos fazemos mentirosos da sua palavra que está em nós. Então, amado, que a gente possa pecar menos, que a gente possa errar menos, que a gente possa buscar a verdade de Deus. E de onde vem, né, o pecado? A palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23 diz: porque de dentro de vós, do coração do homem, é que procede o maus desígnios. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Por causa do pecado, a criatura de Deus não consegue refletir a imagem do seu Criador, pois o pecado ele corrompe o centro da sua natureza e destrói significativamente a capacidade do bem e da obediência. Então, amado, o pecado ele nos corrompe, o pecado nos mancha, o pecado entristece o Espírito Santo, o pecado vem de dentro de nós, como nós vimos aqui na palavra de Deus. E o que acontece quando nós pecamos? O que acontece quando eu e você pecamos? Romanos capítulo 6, versículo 23 vem dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, amado, que nós venhamos pecar menos,
nós venhamos buscar a presença de Deus para que a gente não venha estar na condenação do jugo do pecado, para que o salário meu e seu não venha ser a morte. Qual é a solução para o nosso pecado? Já que todos nós somos pecadores, já que todos nós pecamos e tentamos fugir do pecado, da concupiscência da carne, amados, é melhor que a gente venha o quê? Se arrepender, para que nós venhamos ter a solução para o nosso pecado, somente o arrependimento, porque lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, vem dizendo: arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, para que nós venhamos ser perdoados, para que os nossos pecados sejam perdoados, é necessário que nós venhamos nos arrepender, e nos arrepender de tudo aquilo que cometemos, e também confessar o nosso pecado a Deus, porque 1 João capítulo 9 vem dizendo: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, amado, há uma necessidade de eu e você também arrepender, de confessar e também de deixar, porque João 8,11 diz: vê e não peque mais. Se você está pedindo perdão de um pecado, que você não venha tornar a repetir, senão não foi um arrependimento sincero. Nós temos que ter arrependimento sincero diante de Deus. A gente tem que se arrepender, a gente tem que confessar e a gente tem que deixar esse pecado. Após se arrepender e confessar, a luta contra o pecado continua. E nós precisamos fugir de tudo que nos faz pecar. Tudo que nos faz pecar, nós devemos fugir da aparência do mal e evitar criar novamente esse desconforto de estarmos pecando todos os dias. Tem pecados nossos que são conhecidos, tem pecados nossos que eles insistem em estar conosco. Por isso é necessário que a gente se arrependa, é necessário que a gente confesse, é necessário que a gente creia, é necessário que a gente venha o quê? Nos livrar de todo esse pecado, porque o salário do pecado é a morte. A solução do pecado é o arrepender-se em Cristo Jesus, para que Ele venha morrer conosco, para que nós venhamos morrer e ser nova criatura e pedir perdão de todos os nossos pecados diante do Senhor, para que eles sejam lançados no mar do esquecimento, e que da onde abundou o pecado venha superabundar a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amados, a palavra de Deus nos ensina nessa manhã que nós devemos nos arrepender de todos os nossos pecados, para que só assim a gente possa ser perdoado de todos eles, e que o arrependimento venha para a graça de Deus sobre as nossas vidas, e que nós possamos receber de Deus a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E que bom que a graça de Deus, ela é imerecida. Nós não merecíamos, mas Ele nos dá todos os dias. E Romanos capítulo 6,14, para finalizar esse pão diário, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. E que a graça de Deus possa estar na minha vida, na tua vida, e que nós possamos alcançar todos os dias a graça e a misericórdia de Deus. Porque o pecado, amado, é a falta de obediência. O pecado e a desobediência nos leva para longe da presença de Deus. Por causa do nosso pecado, nós ficamos longe do amor de Deus. O pecado é a razão da maldade. Por isso, às vezes, a gente precisa dominar dentro de nós tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, para que nós venhamos ser libertos de todos os nossos pecados. Então, nós venhamos ter cuidado nessa manhã, que aonde abundou o pecado, venha superabundar a graça de Deus sobre a tua vida, e que nós possamos contemplar o melhor de Deus para mim e para você, sendo perdoado de todos os nossos pecados, pois o Senhor... pois os nossos pecados, eles nos instituem da graça de Deus, e que nós possamos hoje nos arrepender de cada um deles e pedir perdão. Se você não teve oportunidade, peça primeiramente para Deus, peça perdão para aquelas pessoas que você precisa pedir. Se elas perdoarem, amém, glória a Deus, mas se elas também não perdoarem, faça a sua parte, para que você possa ter uma vida de bênção, uma vida de provisão e prosperidade, amém? Que essa palavra fique no teu coração, que nós possamos nos livrar de todo pecado, que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos deixar todo pecado, e que nós possamos aprender com Deus, ser pessoas que buscam a verdade, e que cada dia quer se aperfeiçoar como imagem de Cristo, como filhos de Deus. Pai, eu oro agora por cada um que está assistindo esse pão diário, por aqueles que ainda vão assistir, que a tua bênção, a tua graça, o teu poder esteja sobre a vida de cada um, Pai. Limpa, Senhor, purifica de todo pecado, porque, Senhor, como diz o salmista Davi no Salmo 51, apaga de nós as nossas transgressões, as nossas iniquidades, nos lava com teu sangue e ficaremos alvos como a neve, nos purifica e nos santifica de todo mal, mas não aparta de nós o teu Espírito. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa
os nossos pecados, mas nos abençoa nessa manhã, nesse dia. Que a tua graça e o teu poder esteja sobre a vida de cada um de nós e que nós saibamos perdoar e ser perdoados, para que Deus possa abençoar nossas vidas, porque sem o perdão não há como nós estarmos na presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta da presença do Senhor, e o salário do pecado é a morte. Pai, nos livra de todo esse mal, que nós possamos ser perdoados nessa manhã. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, nos liberta de todo o mal e nos ensina a perdoar para que sejamos perdoados. Que Deus nos abençoe. Tenha um dia de paz. Eu vou ter um momento de descanso agora. Eu entrei para fazer a live mais cedo porque eu estava na vigília, passei a noite na vigília, cheguei agora e fiz logo o pão diário porque é um compromisso com você, é um compromisso com Deus, é um compromisso com a obra, para aqueles que estão aliançados nesse propósito juntamente comigo. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus. Um abraço para a Jonara, para a Cleia, para você que já está online, são os 2 nomes que estão aparecendo aqui. Se você está aí, compartilha. Se você está aí, dá um glória a Deus. Para a Kátia Nunes, para você que está aí, que Deus te abençoe. Glorifica, exalta o nome do Senhor e coloca aí: Senhor, perdoa todas as minhas transgressões. Declara isso nessa manhã. Perdoa as minhas iniquidades, perdoa os meus pecados, que eu venha a ser livre, Senhor, de todo pecado, de toda condenação, de todo o jugo do diabo, mas que eu possa estar na tua presença. Nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você quer dar uma glória a Deus, se você recebe essa palavra, compartilha, e se você recebeu essa palavra, toma posse das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Fique com Deus, Deus abençoe.